Bom dia, pessoal. Retornando aqui para mais um tema, esse segundo tema que a gente vai trabalhar é a resolução 968. Essa resolução 968 ela fala sobre os critérios de identificação dos veículos. O CDB lá no artigo 114 ele diz que o veículo, né, o veículo automotor, né, ele obrigatoriamente ele deve ser identificado, né, por caracteres gravados no chassi, no monobloco, né, e reproduzido em outras partes, na forma a ser regulamentado pelo CONTRAN. Então o CTB ele traz no artigo 114 a previsão legal e prevê que essa forma de identificação dos veículos ele vai ser normatizado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Atualmente, a resolução que trata desse tema é a resolução 14, resolução 24 de 98. Ela que traz os critérios de identificação dos veículos, né, que seria por placa dianteira, traseira, numeração gravada do chassi e tudo mais, uma série de critérios. Essa resolução ela vai ser revogada pela 968. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, a resolução 24 ela vai deixar de ter vigor e vai passar a ser, a identificação veicular vai passar a ser regida pela 968. Em si, não tem tantas alterações, tantas diferenças de uma resolução para outra. A resolução 968 ela acabou só se adequando às formas como os veículos são produzidos hoje, os tipos de veículos que são produzidos, né? Então ela teve uma adequação, ela é mais atual. A resolução 24 é de 98, então ela já é uma resolução antiga que tinha passado por várias alterações, né? Em si, o que ela acontece? A resolução 968 ela vai dizer lá que todos os veículos fabricados, montados, encarroçados, nacionais ou importados, eles devem ser identificados na forma da resolução 968. Com exceção, ele traz algumas exceções, ou seja, alguns veículos que não precisa seguir o que está previsto na resolução. E é bem lógico, né, os veículos que são excluídos. Os tratores, destinados à atividade agrícola, não tem por que seguir a identificação veicular conforme previsto para os demais veículos, não teria porquê. Veículo protótipos, ou seja, aquele veículo que ele está sendo testado, ele é um projeto ainda que ainda não passou a ser produzido em grande escala, ele ainda é um protótipo, não tem por que ele seguir esses critérios, porque ainda pode ter mudanças no seu projeto, né? E veículos que são destinados também única e exclusivamente à competição. Ou seja, é veículo que não vai transitar na via pública no dia a dia. Ele só vai participar de eventos, de competições. Então ele não tem por que também ter esses critérios de identificação veicular. Veículos de uso bélico, né? Aqui é importante a gente dar uma diferenciação. Não é qualquer veículo de uso das Forças Armadas. É apenas aqueles destinados ao uso bélico, por exemplo, um tanque, por exemplo. Ele não precisa ter uma identificação veicular igual a um veículo. Agora, os veículos de uso diário das Forças Armadas, por exemplo, as caminhonetes, caminhões, eles devem ter o mesmo critério de identificação. E veículos que são destinados à exportação. Por quê? Se o veículo é fabricado no Brasil e ele é destinado, por exemplo, à Argentina, os critérios de identificação veicular, ele vai ter que seguir os critérios da Argentina e não aqui do Brasil. Então ele vai ser, quando ele for chegar na Argentina, no seu destino, lá ele vai ser identificado na forma que prevê a legislação local. Não teria por que ele seguir a legislação nacional aqui se ele não vai rodar, não vai transitar aqui no território brasileiro. Aí a resolução ela traz conceito de VIN, que seria o número de identificação veicular, que a gente conhece por número de chassi, a VDS, VIS, traz uma série de critérios ali que os senhores vão estar fazendo a leitura da resolução, vocês vão conseguir ver, não tem por que a gente perder tempo aqui em conceitos, né? Vocês podem ler na resolução lá, de forma tranquila. Ele traz o conceito de VIS, de etiqueta, divisor, uma série de conceitos. O que interessa para a gente, basicamente, sim, está no capítulo 2, no artigo 4º lá, que ele vai dizer que os veículos eles devem ser identificados mediante os seguintes identificadores:
Então eu tenho um conjunto de elementos identificadores que é obrigatório ter no veículo. O primeiro e o principal de todos, né, é o VIN, ou NIV, como a gente costuma chamar, que é o número de identificação veicular, mais conhecido como o número de chassi, que a gente fala popularmente o número do chassi. É o número de identificação veicular. Ele vai ser gravado ou no monobloco, se é um veículo que é de monobloco, ou se num veículo que tem chassi, vai ser gravado no chassi. Outro elemento também de identificação que deve ter gravação é a numeração de motor, né? Numeração de caixa de câmbio, numeração de carroceria. Por que numeração de carroceria? Um exemplo, eu vou comprar um caminhão. Eu vou lá, vou comprar o caminhão vai vir com o chassi, com os eixos ali, com os pneus, motor, caixa de câmbio, cabine, os faróis ali e tudo mais. Ele não vem com carroceria. A carroceria é um agregado, né? Então eu posso comprar um caminhão e colocar um baú. Posso colocar uma carroceria graneleiro. Então eu tenho vários tipos de carroceria. Então quem vai colocar o número na carroceria é o encarroçador. Por isso que a carroceria ela tem que ter um número de identificação também, que aquele número dela vai vincular àquele veículo onde ela está sendo instalada. Então, pelo número da carroceria, eu consigo identificar qual é o veículo original a qual ela está vinculada, né? Ônibus também, o número da carroceria de ônibus, né? Número de cabine é um outro elemento identificador, né? Para os veículos de carga, número de eixo, tá? Os conjuntos de eixo eles têm uma numeração específica que vincula aquele veículo, tá? Então, para aqueles veículos ali com peso bruto total acima de 4.536 kg, é obrigatório ter numeração nos eixos vinculada ao veículo, tá? Um outro importante que para nós é as ETAs, que são as etiquetas autocolantes ali, que vai ter a numeração ou o número completo do chassi, ou vai ter a numeração do NIV, do VIS. O VIS, ele é os últimos 8 números do chassi. O chassi ele é completo por 17 caracteres alfanuméricos, né? E dentro desses caracteres ali, os últimos 8 números, eles se referem mais o primeiro ali, o 10º número é o ano modelo do veículo, e os demais eles vão trazer algumas características, número de série de fabricação daquele veículo, específico para cada montadora ali. Então as etiquetas elas podem ser gravadas ou o número do chassi completo, o NIV completo, ou apenas o VIS, os últimos 8 números, né? E vão ser gravados aonde? No vidro, e também tem previsão da etiqueta na coluna da porta e no compartimento do motor. Plaquetas. Tem alguns veículos que não tem como você gravar o número do chassi diretamente na peça metálica. Então ele tem que ser colocado plaquetas ou etiquetas adesivas, né? Então tem alguns veículos que são dessa maneira também. É obrigatório, quando não é possível gravar direto na peça, é obrigatório ter a plaqueta ou a etiqueta. E uma identificação oculta, geralmente é um número segredo que as montadoras têm que gravar no veículo, tá? Então essa numeração aqui, esses são os elementos identificadores do veículo que a resolução traz. Obrigatoriamente os veículos têm que ter esse número. É claro que, por exemplo, eu não vou exigir número de eixo para um automóvel. Não vou exigir número de eixo para número de carroceria para uma motocicleta, tá? Então, dependendo do veículo, aquilo que se enquadrar desses numerais aqui, desses elementos, ele tem que ter, tá? Dando continuidade, com relação à numeração do chassi, do NIV. Então, eles são 17 caracteres, né? Os 3 primeiros ali, ele indicam o continente, o país, né, e o fabricante daquele veículo, né? Tem uma tabela que traz essa previsão ali de quais são os números. Por exemplo, no Brasil, qualquer chassi de qualquer veículo fabricado no Brasil, ele vai iniciar com o número 9, né? Então, 9 ali, 9 da América do Sul, né? Aí tem as segundas letras ali que vão indicar a montadora e tudo mais, né? Então, os 3 primeiros números do chassi ele vai identificar a origem daquele veículo, se ele é qual o continente, o país e a montadora responsável por aquele veículo. Os próximos números são o VDS, né? Geralmente ele traz algumas características específicas do veículo.
se aquele veículo ele é veículo de carga, se ele é veículo com 5 portas. Então cada numeração daquela ela vai se referir, se refere às características próprias daquele veículo. E os últimos números, os últimos 8, que é o VIS, o primeiro ali, o 10º número, ele é o ano modelo do veículo. Tem uma tabela que ela passou a ser passou a prever desde 1971, né? Então ela começa, 1971 começou com 0, né? Então 0 até 9, depois do 9 ele passou para as letras do alfabeto, né? E quando ele chega ao final, ele recomeça o ciclo todo novamente. Então a cada 30 anos repete, né? Então, por exemplo, um veículo que hoje é 2024, né? 30 anos atrás, ele vai repetir também. É claro que isso individualiza o veículo, porque se você pegar um veículo de 30 anos atrás e o outro agora, vai completamente diferente, né? Então, por mais que ele repita a cada 30 anos, você consegue individualizar o veículo. Isso com relação à numeração do chassi, né? E o 10º dígito, como eu já disse, identifica o ano modelo do veículo, né? Existem vários critérios para identificação, o tipo de gravação, técnicas para verificação de fraudes e tudo mais, que não é pertinente a gente ficar prolongando aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Mas isso aí é questão de você estar lendo a resolução ali, vai ficar bem claro, não tem muito segredo ali não. Ela traz de forma bem detalhada ali a numeração do chassi, a numeração do vidro, as etiquetas, onde vai cada uma. Só para a gente massificar, a numeração do chassi, ou seja, o VIS ou o NIV, o VIN ou o NIV, ele deve ser gravado obrigatoriamente no quadrante frontal do lado direito do veículo. Então, sempre que você for procurar o número do chassi do veículo ali, você vai procurar o quê? No quadrante dianteiro do lado direito, né? Geralmente vai estar naquele quadrante. Os automóveis geralmente está gravado ali no assoalho, né? E quando é veículo que possui chassi, está gravado na longarina, mas também do lado frontal, ali no quadrante frontal do lado direito. É ali que você vai encontrar o número de um veículo. As motocicletas é na coluna ali, é fácil a visualização, a numeração do chassi ali. Antigamente tinha a previsão de ter uma dupla gravação ali, hoje acho que desde 95 não tem mais, tá? Então hoje é só uma numeração ali que vai do chassi nas motocicletas, tá? E no semi-rebox e rebox vai ser na longarina, uma numeração ali na longarina do lado direito, tá? Possivelmente mais próxima à parte frontal também, mas é no lado direito do veículo que você vai encontrar o número da longarina, tá? Com relação a reboque e semi-reboque. Lembrando que, por exemplo, as motocicletas, ela, além das placas e tudo mais, ela tem apenas 2 elementos de identificação, que é a numeração do motor e a numeração do chassi. Quando suprimido, e mesmo após perícia não sendo possível chegar ao veículo original, esse veículo praticamente vai ficar perdido. Você não tem como restituir ao verdadeiro dono, porque você não vai conseguir chegar ao veículo original. Diferentemente de um veículo automotor, um automóvel, que ele tem, além da numeração nos vidros, ele vai ter a numeração no chassi, vai ter a numeração no motor, vai ter números do compartimento do motor, no motor ali, vai ter na etiqueta, na lateral da porta. Então tem vários outros elementos de identificação que facilita, que você consegue chegar ao veículo original, tá? Então é uma diferenciação aí das motocicletas para os automóveis, né? Como eu já falei, o 10º dígito confere o ano modelo do veículo, é o que está vigente atualmente, né? As motocicletas, como eu falei, ela deve ter gravado na coluna, né, ali na coluna próxima ao guidão, a bandeja ali, ela vai ter gravado a numeração do chassi ali. A altura do caractere ali, ela é 4 milímetros, né? Então, se você pegar uma motocicleta que a altura do caractere ali é 1, 2 milímetros, é um forte indício de fraude, porque ela tem que ter no mínimo 4 milímetros de altura, o caractere, né? E quando for reboque, semi-reboque, ele tem a profundidade, né, da gravação desse caractere. Além dele ter uma altura mínima também, que automóvel, reboque, semi-reboque é 7 milímetros no mínimo, ele tem uma profundidade da gravação, ou seja, é gravado direto no metal e tem uma profundidade mínima de 2 milímetros ali.
Então, isso são todos elementos que você vai analisando durante a fiscalização para ver se aquele veículo tem ou não algum indício de fraude veicular. É vedado, a resolução ela veda a sobreposição. O que acontece? É comum você ver um automóvel que ele vem com o carpete original de fábrica e os tapetes. Aí o proprietário ele manda fazer o quê? Fazer o revestimento do assoalho daquele veículo com uma película plástica para facilitar a limpeza, a higiene do veículo. Não é proibido. O que ele não pode fazer é tampar a numeração do chassi do veículo. Tá? Então, se ele coloca um outro elemento cobrindo a numeração do chassi, durante a fiscalização ele vai ter que desobstruir aquilo lá, ou vai ter que cortar ou remover para facilitar o acesso ao chassi do veículo. Né? Pode ser também a gravação em alto relevo ou baixo relevo. Né? Lembrando que tem que ser de 2 milímetros, a altura ou a profundidade mínima. Né? Os veículos hoje, além da numeração do chassi, ele tem que ter uma etiqueta com o ano do veículo, né? Com o ano do veículo, geralmente fixada na coluna da porta ali, da porta do lado direito do veículo. Tem que ter essa etiqueta com a identificação do ano. Né? Tem que ter no compartimento do motor uma etiqueta também autocolante e autodestrutivo, indicando a numeração do vis, pelo menos do vis ou do chassi completo. Tá? Se você pegar, por exemplo, a Hilux, ela tem a gravação do chassi completo. E não é nem na etiqueta, eu vi já elas em plaqueta metálica mesmo, fixada no compartimento do motor, quando você abre o capô ali, naquele compartimento, próximo ao motor ali. A resolução prevê que tem que ser no mínimo a etiqueta autocolante, com no mínimo a gravação do vis, que seria os 8 dígitos finais do chassi. Mas nada impede que seja o número completo. Tá? Outro detalhe que eu gostaria de falar com os senhores com relação a essa parte da identificação é que quando eu vou ver os elementos identificadores do veículo, eu tenho que enquadrar o veículo no seu devido tempo de fabricação. Então, nós temos marcos temporais na identificação dos veículos por meio desses elementos. Até 1980, eu não tinha nenhum critério estabelecido. Não tinha nenhum padrão de numeração de chassi, quantos caracteres, aonde era gravado, profundidade, tipo de letra, não tinha nada. Ou seja, as montadoras elas gravavam os elementos identificadores conforme a sua conveniência. A partir de 1980, nós tivemos uma norma da NBR 6066, se eu não estou enganado, de 1980. Então ela criou um padrão. Criou um padrão de como seria feita a identificação veicular no Brasil. Porém, era uma norma da ABNT. Não tinha força vinculante, ou seja, não tinha como obrigar as montadoras a seguir aquele padrão. Então ela era facultativo. Várias montadoras passaram a seguir aquele modelo, aquele padrão. Mas não era obrigatório porque uma norma da ABNT não tinha como obrigar a montadora a seguir aquele modelo. Aí, em 1985, nós tivemos a primeira resolução do CONTRAN, que passou a tornar obrigatório o cumprimento da norma 6066. Então, aquilo que até 1985 era facultativo, passou a ser obrigatório. De lá para cá, nós tivemos uma segunda resolução, em 1988, e em 98 a gente teve a resolução 24, que é a resolução que está vigente até o presente momento, que disciplina a forma da identificação veicular. Então eu tenho que enquadrar o veículo que eu estou fiscalizando no momento em que ele foi fabricado. Eu não vou exigir de um veículo fabricado lá em 1990 o que está previsto na resolução 24. Vou ter que enquadrar ele no marco temporal da época, na resolução da época. Da mesma forma, eu não vou ter que enquadrar um veículo fabricado em 2025 com base na resolução 24, vou ter que enquadrar na resolução 968. Então você tem que enquadrar o veículo conforme o marco temporal em que ele se enquadra, tá? Para não cometer nenhum equívoco aí no momento de realizar, cobrar do veículo um tipo de identificação que ele não é obrigado a ter, devido ao tempo em que ele foi fabricado.
Então, a identificação veicular, a gente segue primeiramente um roteiro. Eu não vou chegar no primeiro veículo, na primeira abordagem, e já vou direto na identificação do chassi, de um veículo. Não vou ficar procurando numeração de motor, não vou procurar numeração de câmbio. A gente parte do princípio que a gente tem que começar do mais fácil para o mais difícil. E qual é a forma mais fácil de você identificar o veículo? Pelas placas de identificação, dianteira e traseira. Então é o primeiro elemento identificador que você vai ter acesso. Depois dele, o que você vai ter acesso? As numerações dos vidros. Também está de fácil acesso ali. Tá? Eu recebi o documento do condutor. Conferi o documento dele. Fiz as consultas nos sistemas. Tudo está batendo. Com a placa, com tudo. Não tem por que eu estar avançando nesse veículo se eu não tenho mais nenhuma suspeita, né, de fraude naquele veículo. Mas a partir do momento que eu encontro alguma divergência, seja na parte documental que ele me apresentou com o que eu estou vendo no veículo, aí eu vou aprofundar, vou pôr numeração de chassi, vou pôr numeração de câmbio, numeração de eixo, se for o caso, numeração de cabine, para tentar identificar aquele veículo ali se tem alguma fraude ou não. Outro ponto importante também é os veículos de carga, que tem tacógrafo. Você tem como digitar um código no tacógrafo que ele vai retornar a numeração original do chassi. E dificilmente o tacógrafo ele vai ser violado, a pessoa vai conseguir adulterar aquele número que vai retornar ali. Então o veículo que tem tacógrafo, talvez se você está com dúvida nele, você nem perde tempo em ficar tentando limpar o número de chassi, não. Você já vai no tacógrafo e digita o código ali, ele vai te retornar o número original do chassi. Se não for com o que está ali, já é fraude. Aí você vai aprofundar para tentar chegar ao veículo original, né? Tranquilo, tá? Essa parte aí é só para a gente relembrar. Eu tenho que enquadrar o veículo no seu devido marco temporal de fabricação, com a norma que estava vigente à época dele. Eu não vou aprofundar na fiscalização num veículo que não seja necessário, né? Vou começar sempre dos meios mais fáceis até os meios mais difíceis, né? Quando for necessário, né? Para poder aprofundar na identificação veicular. Dando continuidade, essa resolução 968 ela vai passar a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Porém, tem uma parte dela que ela já entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023. Tá? Essa resolução, a 968, ela foi editada no dia 20 de junho de 2022 para passar a vigorar em 2025, para os veículos fabricados a partir de 2025, 1º de janeiro. Porém, com relação à reposição das etiquetas, das plaquetas, ela traz a previsão que a partir do dia 1º de janeiro de 2023, ou seja, já está em vigor, se eu precisar fazer a substituição das etiquetas do meu veículo, etiqueta no motor, etiqueta, plaquetas para aqueles chassis que não são metálicos, se eu precisar trocar as etiquetas e as plaquetas do meu veículo, eu já tenho que seguir a resolução atual. Mesmo que ela vai vigorar a partir de 2025, no caso da reposição das trocas, das plaquetas e das etiquetas, se eu precisar fazer essa troca, eu já tenho que seguir ela desde o dia 1º de janeiro de 2023. Então é uma exceção que ela tem aí com relação ao período de identificação de vigência dessa resolução. Tá? Então, em regra, a resolução toda ela vai passar a vigorar a partir do ano que vem. Agora, com relação à troca, à substituição das plaquetas, das etiquetas, se for necessário fazer, eu já sou obrigado a seguir a resolução, porque ela passou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023, com relação a esses itens aí. E vale lembrar também que a identificação veicular, além de constituir uma infração de trânsito, ela pode configurar um crime, o delito lá do artigo 311 do Código Penal, que é o veículo de adulterar, suprimir os elementos identificadores do veículo. Tá? Então, dependendo do caso concreto, conforme se deu a situação ali, você vai fazer os procedimentos que tiver que fazer com relação a veículos administrativos e também vai encaminhar o condutor aí pelo artigo 311. Nós tivemos uma alteração no artigo 311 em 2023. Foi a Lei 14.562, né? Então, a Lei 14.562 de 2023, de abril de 2023, ela alterou o artigo 311 do Código Penal,
Por quê? Antes, qual que era a previsão? Adulterar, remarcar, suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer outro elemento identificador de veículo automotor, né? Elétrico, híbrido. Não tinha previsão de reboque. Então, por exemplo, se eu fizesse a adulteração de um número de chassi, de um reboque, o semi-reboque não tinha previsão legal, porque não é veículo automotor. Então, essa alteração aí no CTB ela foi importante para permitir enquadrar os reboques e semi-reboques também, quando for adulterados, no artigo 311. Tá? Então, só para a gente relembrar aí, não vou entrar na esfera penal aqui, que não é o caso, mas dependendo do caso concreto, o condutor, além das infrações, ele vai ser responsabilizado pelo artigo 311 ali, no que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Lembrando que agora ele engloba também o reboque e semi-reboque, que não tinha previsão até 2023. Tá? Com relação à resolução 968, era isso que eu tinha para comentar com os senhores. Ela é uma resolução que ela tem em torno de 15 páginas, mais ou menos. É interessante os senhores lerem. Tem alguma parte ali que fala de como que você vai comunicar autorização para remarcar, coisa que não é necessária conhecimento do agente de trânsito para fiscalização. Então é interessante você ler para saber que tem esses prazos aí, que a pessoa tem que pedir autorização, para quem que ela pede, onde que ela vai fazer a remarcação, a troca de uma etiqueta, por exemplo, do vidro e tudo mais. Para a gente não é, para fiscalização de trânsito ela não é tão oportuna assim a gente perder tanto tempo falando disso, sendo que a gente tem outros assuntos para trabalhar. Mas daí é interessante vocês estarem lendo a resolução por inteira. Ela vai ficar disponível para os senhores ali na plataforma. E qualquer dúvida a gente vai sanando aí. Vocês podem estar fazendo contato para a gente estar tirando as dúvidas que porventura vierem a surgir. Só recapitulando, finalmente sim, para a gente não perder o link. Quando eu for fiscalizar o veículo com relação aos seus elementos identificadores, eu tenho que enquadrá-lo no seu devido lapso temporal. Lembrando que até 1980 não existia nenhum padrão. Cada montadora fazia a sua gravação, a sua identificação da forma que era mais oportuno para ela. Em 1980 surgiu uma norma da ABNT que criou um padrão, o número do chassi com 17 caracteres, trouxe uma série de elementos identificadores dos veículos. Porém, não era uma norma do Conselho Nacional de Trânsito. Não tinha como impor uma obrigação para as montadoras. Tá? Então, de 80 até 85, mais ou menos, você não tinha. Tinha uma norma, um padrão, mas esse padrão não era obrigado. Não era obrigatório ser seguido pelas montadoras. A partir de 85, com a edição da primeira resolução do CONTRAN, que praticamente referendou tudo o que a norma da ABNT dizia, criou-se a obrigatoriedade. Então, de 85 para cá, eu tenho a obrigatoriedade de ter um padrão de identificação veicular nas formas que está elencado na resolução. Tivemos uma nova resolução em 88, com pequenas alterações. Em 98 eu tive a resolução 24, que fez uma série de mudanças, né? E é a resolução que está vigente até o presente momento, que vai ser substituída pela resolução 968 em janeiro do ano que vem. Tá? Então eu tenho que enquadrar o veículo em cada um do seu período. Tá? Não posso exigir do veículo algo que não era obrigatório para ele na época da sua fabricação. Tá? Então eu tenho que seguir isso. Outro detalhe, eu nunca vou utilizar todos os elementos de identificação assim, sem nenhum motivo. Sempre começo do mais fácil para o mais difícil. Placas, vidros, documentos que o condutor apresenta, consulto nos sistemas, ver se aquilo que está no sistema está retornando é aquilo que o condutor está me apresentando, né? Suspeitas de fraude, vou aprofundar, vou avançar para o numeral de chassi, vou procurar um número de motor, um número de câmbio, se tiver, um número de carroceria, e assim você vai evoluindo na fiscalização por meio da identificação veicular. Tá? Não é conveniente você fazer isso em todos os veículos. O veículo não tem nenhuma suspeita, você não tem nenhum indício de adulteração, vai demandar um tempo, pode demandar até um constrangimento do usuário, por uma coisa que não é necessária, que você tem quase certeza que não vai retornar em nenhum crime. Tá? Então, a partir do momento que teve alguns indícios de adulteração, e sim, se aprofunda na fiscalização, partindo sempre do elemento de identificação mais fácil para o mais difícil. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição dos senhores aí para sanar, para a gente discutir qualquer eventualidade que possa acontecer.